Capítulo 2. Esteja aberto para o encontro com o Espírito Santo. Sei a data exata do meu segundo e definitivo reencontro com o Espírito Santo, pois aconteceu justamente quando acompanhava a corrida de Fórmula 1, em que o nosso saudoso Ayrton Senna venceu seu primeiro título no Japão, 30 de abril de 88. Era madrugada no Brasil, quando fui assistir a prova sozinho, pois minha família tinha viajado para o balneário de Águas de Lindóia, 160 quilômetros de distância de São Paulo, para passear. Na véspera da viagem, a irmã Josefina Ribas, que era muito próxima da minha família, alertou minha mãe para que ela rezasse muito naquele fim de semana, pois havia tido um pressentimento de morte em relação a mim. Era uma época em que eu tinha me afastado da fé. Cursava a Faculdade de Educação Física na FEFISA, Faculdade Integradas de Santo André, na Grande São Paulo. Havia servido no Exército no batalhão de guardas e passava só a me preocupar com o físico. Queria ficar cada vez mais forte, cada vez mais musculoso. A prioridade da minha vida passaram a ser os exercícios na academia. Quando comecei a treinar em uma academia grande no bairro de Santana, zona norte da capital paulistana, encontrei um dia por lá o Ayrton Senna. Sua família também era da zona norte e treinávamos no mesmo espaço. O Ayrton ainda não era herói esportivo que se tornaria nos anos seguintes, mas era um ser humano humilde e completamente da paz. Sendo perceptível sua dedicação a Deus, na mesma academia conheci o mundo dos esteroides, anabolizantes, coquetel de medicamentos e hormônios que provocavam artificialmente o crescimento dos músculos. Como minha principal intenção naquele momento da vida era ficar o mais musculoso possível, resolvi experimentar esse atalho nocivo. No último fim de semana de outubro de 88, os dois componentes se encontraram. A corrida do Ayrton Senna no Japão, que poderia selar seu primeiro título na Fórmula 1, é uma aplicação de anabolizante. As palavras da irmã Josefina se mostraram proféticas e comecei a me sentir muito mal. Resolvi assistir à corrida para tentar afastar um pouco do mal-estar. E a situação que a tela da TV mostrava se refletia em minha vida. Lembro que o Ayrton não iniciou muito bem a prova, foi parar entre os últimos. Só que com plena determinação e garra começou a ultrapassar um a um os outros pilotos até terminar com uma vitória linda e o título de campeão daquele ano. Quando, na última volta, ele levantou as mãos como um agradecimento a Deus, fiquei especialmente emocionado. Naquela hora, Deus voltou a falar comigo. Já com a corrida encerrada, ele deu uma entrevista que confirmou tudo o que havia sentido. Agora posso dizer que receio e sem medo, foi Deus quem deu este campeonato. Foi Ele que me deu toda a força, toda a potência para vencer. Graças a Deus eu consegui. Ele disse, atribuindo pela primeira vez sua vitória a Deus. Chorei muito, pedi perdão a Deus e poucas horas depois, na manhã de domingo, ainda peguei meu passar verde e fui até a paróquia de Santa Teresinha e fiz uma confissão emocionada. Aquele momento ainda me marcaria como uma convicção definitiva quando, no ano seguinte, Ayrton falou que durante a última volta da corrida ele teve uma visão de Deus. Em uma lápide há uma inscrição de devoção eterna. Nada pode me separar do amor de Deus. Deus falou comigo por meio de Ayrton naquele dia, mesmo dia em que conversei com meus pais, Vilma e Antônio, e contei que havia retornado à vida da dedicação à fé. Vida que eles haviam me propiciado 21 anos antes, no sábado de 20 de maio de 67. Eram 14 horas quando cheguei ao mundo. Nasci roxo e quase não sobrevivi, pois tinha o cordão umbilical enrolado em 3 voltas no meu pescoço. Para completar, minha mãe não teve a dilatação no colo do útero necessária para que fosse realizado o parto normal. Depois de 3 dias internada no Hospital Beneficência Portuguesa, um primo do meu pai, obstetra Vanderlei Frederick, fez o parto por cesárea. Era para eu ter nascido no começo de junho, aos 8 meses e meio de gravidez, minha mãe foi fazer um exame de rotina e o médico ordenou que fosse internada imediatamente. Muitos hospitais estavam em greve e foi uma dificuldade para encontrar um que a atendesse. Conseguiram na Beneficência Portuguesa, mas sem dilatação. Eu não nasceria por parto normal. Meus pais também não tinham condição financeira para pagar pela cirurgia cesariana. Então meu avô,
Alfredo Rossi, pai do meu pai, sempre generoso, ligou para seu sobrinho e acertou a conta com ele. Nem assim fiquei fora do risco, e no dia seguinte foi marcado o meu batismo de emergência na capela do hospital. Meus padrinhos de Mendonça Serge e Wilson Serge conversaram com o padre capelão da beneficência e conseguiram que no domingo que eu fosse batizado. Não sei se você sabe, mas o batismo de emergência pode ser feito por qualquer católico, desde que existia uma situação de vida ou morte. O batismo é feito em nome de Trindade, mas o caso batizado vai sobrevivia precisa ir depois a uma igreja completamente os demais ritos e documentá-lo. Com o capelão do hospital realizou a celebração e deixou a documentação pronta, tudo foi feito imediatamente. O detalhe é que minha mãe não pôde participar, pois estava em recuperação da cirurgia, mas no dia seguinte, ao meu nascimento na terra, nasci para o céu. Tive meu passaporte carimbado e abençoado por Deus. Ainda durante a gravidez, minha mãe conta que um dia ela estava sozinha em casa e o céu começou a ficar muito escuro em um minuto. O dia virou noite e ela ficou com muito medo. Meu pai estava trabalhando e não existia celular ou um contato tão fácil quanto hoje em dia. O medo só cresceu e ela começou a risar como nunca, até que consagrou o futuro bebê nas mãos de Nossa Senhora. Se você é católico, deve saber que sábado é o dia de Nossa Senhora. Eu nasci justamente em um sábado, então era um caminho já traçado que me levou à Mãe de Deus. Tanto que, para eu dormir, ela percebeu que me embalar com a música Mãezinha do Céu era o único jeito de fazer com que me acalmasse. A letra diz: azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é seu filho, eu também sou. Se você tem um bebê em casa ou na família, recomenda a canção. Mas se mesmo assim ele se recusar a dormir, você pode fazer como meus pais, que me levavam para dar uma volta no quarteirão no fusquinha da família. Na verdade, toda a proximidade e as situações em torno de Maria são algumas das razões de eu ser mariano. Nossa Senhora sempre esteve presente em toda a minha vida, com seu cuidado materno, seu jeito carinhoso, ela sempre guardou meus passos. Quando eu tinha 1 ano e meio, nasceu minha irmã do meio, Mônica. Perto de completar 4 anos, veio a caçula, Marta. Ambas Mendonça, sobrenome da família da minha mãe, e Rossi, da parte do meu pai. Nascemos três em um lar católico. Vivíamos o catolismo de modo sincero, contudo sem o que chamamos na renovação carismática católica, o encontro pessoal com Jesus. Esse encontro nasce em um momento de contrição, quando o católico tem a experiência de se arrepender verdadeiramente de seu pecado e vê nascer um desejo urgente de mudança em sua vida, que só pode acontecer pelo Espírito Santo. Todos os domingos nós íamos à missa até que um primo do meu pai o convidou para o encontro de colores, movimento de cursilhos de cristandade. O cursilho é uma iniciativa católica que promove encontros regulares para que as pessoas tenham consciência da importância de viverem à luz do Evangelho, tanto em sua vida particular como na comunidade. Isso mudou a minha vida dos meus pais. Logo, eles se engajaram totalmente nas práticas da igreja de Santana, que fica no bairro de mesmo sem nome, e à época pertencia aos padres salestinos missionários de Nossa Senhora da Salete, nossa vida passou a ficar dividida entre a igreja, a família e a recreação do Clube Esperaria, que para quem conhece São Paulo fica ao lado do Parque do Anhembi e da réplica do avião 14 bis na peça, que leva o nome do pai da aviação, Santo Dumont. A formação religiosa de meus pais teve ainda outra mudança, quando um amigo da igreja chamado Oswaldo Cesana convidou-os para participar de um movimento católico como trazido ao Brasil pelo padre norte-americano Harold Haben. O padre havia chegado ao Brasil cerca de 7 anos antes. Aqui ficou conhecido apenas Padre Haroldo, junto à missão. Trouxe a base da Renovação Carismática Católica, RCC, que nasceu praticamente no mesmo tempo dos Estados Unidos. Meus pais vivenciaram pela renovação carismática a experiência pessoal com o amor de Deus, a força do Espírito Santo e de seus dons e a maravilha que é viver santidade como discípulos de Jesus Cristo. Eles foram batizados no Espírito Santo, se aproximaram por Jesus de um jeito que levou a família inteira a experimentar o mesmo sentimento. Começaram a frequentar grupos de oração, retiros,
e dar palestras e encontros e ir diariamente à missa. Papai ia cedo antes de ir trabalhar à missa-mãe. E minha mãe ia geralmente no começo da tarde. Quando nossas aulas na escola passaram a ser pela manhã, ela começou a ir bem cedinho à missa. Nossa família foi abençoada na Revelação Carismática Católica pelo Haroldo, um dos seus iniciadores no Brasil. Ele faleceu em 2019, aos 100 anos, em São Paulo. Deixou um instituto que leu seu nome e a obra linda como herança, aqui no país que adotou como seu. Foi a vivência da fé de seus pais que me levou ao primeiro encontro com o Espírito Santo. Uma amiga da família amada, Maria Gabriela de Oliveira Alves, foi um dia em casa rezar por todos nós. Morávamos em uma das casas do meu avô, na rua Aníbal Benévolo 71, na ocasião. Lembro que era pequeno, devia ter 7 ou 8 anos naquela idade, em que as lembranças já começam a ficar mais vividas. Durante a oração, minha mãe e eu caímos em repouso no Espírito Santo, e daquele dia Deus se tornou alguém muito real na minha vida. E frequentávamos as missas com minha mãe, mas depois do batismo do Espírito, a prática religiosa ganhou um novo sentido para mim. Outra amiga da família, Delisete, nos levava a grupos de oração e passamos a ter mais contato com a minha amada tia Laura. Éramos uma família comum com as atividades infantis de 3 crianças, ida ao clube, brincadeiras, só que em primeiro lugar em nossa casa vinha Deus. Meus pais sempre deixaram esse exemplo mostrando como Deus tinha mudado a minha vida deles para melhor, em todas as conversas e nas coisas práticas. Viviam o que os professavam, sempre ajudando os outros. Os exemplos deles foram fundamentais para nos tornar o que somos. Minha mãe levava uma vez por semana a Eucaristia para os doentes. Um de nós sempre acompanhava e os outros 2 ficavam em casa com a nossa colaboradora. Não era só pela assistência aos outros que o Espírito Santo se mostrava definitivamente presente na nossa família. Se você vir uma fotografia minha aos 11, 12 anos, eu estarei usando óculos com lentes muito grossas, pois tinha graus altos de miopia e agrimastigma. Durante um grupo de oração do Santuário Nossa Senhora do Salete, houve uma ministra de cura e minha visão, que era totalmente distorcida sem os óculos, ficou perfeita, e assim ela se mantém 40 anos depois dessa manifestação do Espírito Santo. Como já passei dos 50, às vezes a idade pede uma lente para leitura para enxergar de perto. Tirando isso, continuo enxergando muito bem. Nessa época, nossas férias eram divididas entre Águas de Lindóia e Santos, uma das cidades litorâneas mais próximas de São Paulo. Pensando a partir do crescimento de São Paulo, nesses anos todos, desde a minha infância, sendo Santos a cerca de 70 quilômetros de estrada de São Paulo, a cidade mais parece um bairro da capital. Em menos de uma hora você desce a serra e chega à praia. Mas para um garoto que tinha a vida concentrada basicamente na zona norte da cidade, era uma viagem aguardada com ansiedade o ano inteiro. Sempre em janeiro, meu pai tirava férias do banco em que trabalhava. Meu avô Alfredo tinha um apartamento pertinho da praia, José Menino, no posto 2, em Santos, e dividíamos o meu caminho, o mês com minha tia. Os primeiros 15 dias eram da família dela no apartamento, e nós ficamos com o restante de janeiro. Logo depois da virada do ano, minha família ia para Águas de Lindóia, hospedar-se no Hotel Fred. Como fomos tantas vezes que tínhamos quase a sensação de ser um hotel familiar. De lá, rumávamos para Santos, que era a época de reunir outra parte da família, já que alguns parentes do meu avô também tinham apartamentos lá. Então, nem precisava marcar encontro para juntar a garotada toda na praia. Outra reunião que não precisava ser marcada era a da igreja. Podíamos estar de férias do trabalho, da escola, mas nunca de Deus. Todos os dias íamos à missa na igreja. Nossa Senhora do Rosário, que ficava às 2 quadras de distância do apartamento do meu avô. Ela acontecia geralmente às 7h30. Preciso contar certa traquinagem que fazíamos lá em Santos. Líamos o jornal local, a tribuna nele, junto ao obituário, vinham anunciadas as missas do 7º dia. Quando havia uma marcada, nós ficamos até mais tarde na praia, por volta das 6 horas. Voltamos para casa para tomar um banho e seguíamos em turma para a missa. Quando chegamos, dava para ver um monte de gente olhando para nós com aquela cara. De quem são esses? Ninguém nos conhecia, claro, mas tudo bem, íamos para ter um encontro com Jesus. Tudo o que nos importava era não ficar sem comungar com ele. Nas férias de 84, quando tínhamos 16 anos, conheci minha primeira namorada.
Por acaso ela era de Santos, mas nos encontramos no Hotel Fred em Lindóia. Quer dizer, não era tanto ao caso, já que muitos moradores de Santos iam para o hotel nas férias de verão, pois achavam que a cidade ficava muito cheia com a chegada de turistas de São Paulo. O namoro não durou muito, afinal, na época não era muito fácil manter um relacionamento à distância. Não havia internet, nem celular, ligação interurbana. Era bastante cara e o jeito se responder por cartas. No mesmo ano, porém, conheci a Simone, filha de uma amiga de grupo de oração da minha mãe, e comecei meu segundo namoro. Durou alguns anos, até eu ser convocada para servir no exército. Nessa fase final da adolescência, minha casa era franquetada por pessoas muito queridas e pelas quais mantendo enorme carinho, além da irmã Josefina, tia Laura, Gabriela, Delisete e padre Ivo. Lembro com muita saudade dele, padre Saletino, que celebrava a missa semanalmente em casa até o dia em que morreu. Entre tantas pessoas